Fala sério, né? Tá na hora de falar sério. Fala sério é com o meu amigo Rodrigo Camargo, que é o convidado de hoje do Aqui Pode e Tudo. E pode tudo. Parou para Fala Sério? Nós não estamos mais falando sério, Rodrigo? Que bom ter você aqui. Zé, meu caro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar num lugar onde ainda a gente respira um pouco de inteligência, a gente respira um pouco de senso crítico. Acho que eu vou sair da sala, então. E era isso que a gente fazia no programa Fala Sério. Né? Então, esses espaços em que a gente trazia um pouco de reflexão, um pouco de crítica e de autocrítica, né? Esses espaços foram desaparecendo, né? Para que a gente pudesse entrar nas trevas que estamos vivendo hoje com toda a tranquilidade que muitos de nós têm, né? No escuro. Né? Então, cara, para estar aqui com você hoje para mim é uma honra e uma alegria tremenda aqui também, você pode ter certeza. Muito obrigado. Você faz parte e faz parte dos bons amigos que eu tive, que eu encontrei na área de jornalismo. E é recíproco, meu caro, você sabe disso. Como é que surgiu o Fala Sério? Você começou no rádio, do rádio foi para a televisão ou você fez o caminho inverso? Cara, começou na verdade numa conversa de aeroporto em 2010. Eu estava voltando de São Paulo e encontrei um tal de Chaim. Você conhece ou não? Opa! Então, encontrei grande Chaim Zay. Então, encontrei o Chaim Zay, e aí conversando, e o Chaim falou, né? E aí, o que você está fazendo? Eu estou advogando, né? Eu estava só advogando naquela época. Estava com escritório em São Paulo. E aí eu falei, Chaim, eu tô com uma vontade enorme de dar um tempo na advocacia e partir para aquilo que eu sempre amei, que é o jornalismo, que é a comunicação e etc. E aí o Chaim estava com a Rádio 79, né, já. Aí ele falou, pô, a hora que você quiser, vai lá, a gente conversa e você já começa na Rádio 79. E assim nasceu o programa Fala Sério, cara, numa conversa de aeroporto. O programa Fala Sério começou na Rádio 79 com 40 minutos de duração, somente eu na bancada. E aí ganhou espaço, foi para a TV, começamos na TV Tati, né? Que também era muito bacana o programa, um formato já como era o programa Fala Sério, com uma banda ao vivo, com plateia, com o telespectador entrando ao vivo, com os convidados, né, variados, e na certeza de que houvesse um debate mesmo, né? Não era aquela coisa combinada. Eu cheguei a participar de várias vezes, tive a felicidade disso, e tinha um funkeiro ali maravilhoso, cara. A gente trazia o Fabrício Bispo. Fabrício Bispo? Que ele fazia o resumo da ópera. Né, tudo aquilo que se falava durante 50 minutos de programa, ele arrematava nos minutos finais, fazendo um resumo da ópera, fazendo um rap. Com todas as opiniões. Onde anda Fabrício Bispo? Fabrício Bispo, cara, vez ou outra a gente ainda se fala, a gente ainda conversa. O Fabrício, ele é um cara muito engajado, né? Comprometido com causas sociais. Então eu sei hoje que ele está fazendo uma oficina de rap lá na Casa das Mangueiras, né? Legal, com a criançada e tal. Então é um cara extraordinário que a vida no jornalismo faz a gente encontrar. Incrível, né? Cara. Muito talentoso. Muito. E aí a gente foi da TV Tati, nós fomos para a extinta TV Mais, né? Que agora foi englobada, né? Para cá, para Tati de novo. E assim foi. Aí nós paramos em 2018, quando começamos a naufragar, né? no Brasil, né? De vez. E aí o programa Fala Sério ali já tinha se tornado uma coluna diária, né? Aqui na TV Tati. Mas aí eu acabei dando uma desanimada, Zé. Aí dediquei somente ao Instituto de Desenvolvimento Humano que a gente tem, que eu tenho junto com a Renata, que é minha esposa. E não falei mais sério em termos de jornalismo. Mas é claro que a gente sente falta, né, Zé? Eu te acompanho diariamente, acompanho os jornalistas que para mim ainda representam uma voz de resistência, uma voz... porque eu falo isso, né, cara? O jornalismo que não é crítico não é jornalismo, né, Zé? É coluna social. É coluna social, é publicidade, seja lá o que for, mas não é jornalismo. Então eu ainda acompanho à distância de uma maneira até apaixonada,
né? Às vezes eu converso sozinho, às vezes eu te ouço falando no programa, eu debato com você, eu converso com você, mas eu tô ou no carro ou tô em casa, mas tô te ouvindo. Eu acho que Entendeu? falar sozinho é um mal de nós jornalistas, né? Eu vivo falando sozinho. Eu fico bravo à noite, eu tenho três cachorros e uma gata em casa, né? E então eu subo pro andar de cima para dormir e eles me acompanham. 2 ou 3 ficam lá, coisa e tal, se esparramam na cama. E como eu tô sozinho, né, um solitário, um abandonado, eu começo a conversar com esses cachorros. E quando eles não me respondem, eu fico extremamente bravo. Eu falo isso, o pessoal fala, você tá ficando louco. Eu falo, não tô ficando já. A loucura já tomou conta por completo. Né? A loucura já é normal, né? Não, mas se a gente não aprender a rir, né, dos nossos erros, das nossas falhas, até mesmo das nossas virtudes, nós vamos rir do quê? Né? Num mundo tão confuso como esse. Tem uma frase que fala isso, né? Que é rindo que se castiga os costumes, né? Exato. Então exato. eu acho que é isso. Eu acho que o riso também é uma resposta a esse tempo terrível que a gente vem vivendo aqui no Brasil, né? E um pouco no mundo também, né? E um pouco no mundo. Eu queria montar, sabe o que eu queria montar em Ribeirão? Uma rede de farmácia, só para escrever na porta, rir é o melhor remédio. Essa é boa. Não ia vender nada pra ninguém. Não, essa é boa. O cara, eu tô com dor de cabeça. Senta aqui que eu tenho um palhaço especializado nisso. Ele vai te contar piada, você vai rir. Você sabe, cara, que negócio de farmácia, essa é uma temática que a gente trabalha bastante no Instituto, né, de Desenvolvimento Humano. As farmácias, hoje em dia, elas indicam justamente que nós estamos numa sociedade medicalizada, né? Numa sociedade em que não é permitido mais a angústia, não é permitido mais a tristeza, a felicidade é um requisito obrigatório, né? Se você não é feliz, então você é um fracassado. Então, quer dizer, cada vez mais a gente vai se exigindo em níveis sobre-humanos, e isso vai adoentando a gente, né? E a angústia, ela faz parte da existência. É na angústia que a gente toma a decisão. Lógico, né? lógico. Então, mas quando você fala em angústia, fala, é depressão. Né? Então toma isso, mistura com isso de 8 em 8 horas, tal. Então não é à toa que você, a cada 2 ou 3 quarteirões, você tem uma farmácia, né? A cidade que mais tem farmácia no mundo deve ser Ribeirão. Cara, mas é generalizado o negócio, é generalizado, Zé. As esquinas, antigamente aquelas esquinas bonitas, hoje são todas farmacializadas. Isso. Então, quer dizer, tudo isso é o indicativo de uma sociedade adoentada. Né? Que é isso que nós somos hoje, uma sociedade adoentada. O meu médico fala assim, você é muito agoniado, muito angustiado, como é ansioso, né? E muito isso te leva ao estresse. Eu falei assim, eu adoro o estresse, eu adoro ter que tomar decisão sob pressão, sabe, forte pressão mesmo, eu gosto. Cara, na verdade, tem um filósofo que eu sou apaixonado, que é o Kierkegaard, e ele falava que a angústia, ela é a essência da existência. Então, o desespero humano está sempre na decisão. A gente tem sempre que decidir alguma coisa na vida. Então, quando você é confrontado nesse momento de que você tem que decidir, seja lá o que for, você entra num processo de angústia, porque toda decisão, toda escolha implica renúncia. Então, e a gente não quer perder nada, a gente não quer perder nunca, a gente quer ter tudo e todos ao mesmo tempo, né? Então, esse processo angustiante é justamente mergulhando nessa angústia que você vai encontrar as respostas que você precisa encontrar. O problema é que a gente tem adormecido, a gente tem anestesiado a nossa angústia, justamente porque a gente não se permite mais ficar angustiado, né? Exatamente, ser feliz é obrigatório. Exatamente pelo medo, talvez, de chegar um médico para você e falar assim, você está depressivo. Exatamente. Aí ele fala com pompa, né? Você está numa situação depressiva, é preciso a gente conversar bastante um pouco. Se bem que meu médico é mais doido que eu, né?
Eu acho isso ótimo, maravilhoso. E ele nunca falou isso para mim. Né? Mas eu tô dizendo, em via de regra, é isso. Cara, a não ser que eu falo assim, né? A não ser que você parta para aderir, né? Que você vá para aderir a uma sociedade idiotizada. Porque quando você ainda mantém um pouco de consciência, de senso crítico, então esse estado de angústia, até mesmo um pouco de ansiedade, um pouco de, até mesmo num estado depressivo, de tristeza, isso é natural, né? É claro que eu não estou aqui desprezando os altos índices de depressão e etc. Mas a depressão muitas vezes é uma angústia mal resolvida, né? Que você justamente sedou, né? Ou foi sedado naquele momento, né, ou por medicamento, ou por alguma crença que você desenvolveu, enfim, que você se proibiu, né? Você se proibiu em viver aquele momento de angústia, aquele momento de profundo autoconhecimento, né? Então, obviamente que quando você vai juntando as angústias mal resolvidas, você vai cair num processo depressivo. Lógico. Mesmo. Né? Não tem nem dúvida, uma coisa leva a outra, vai te lógico. empurrando. Eu resolvo todos os meus problemas. O que as pessoas não entendem é que eu resolvo no meu tempo. Pronto. Né? Eu, por exemplo, eu tenho quatro lâmpadas no meu escritório. Só tem uma funcionando. Então, para enxergar é terrível, né? Aí eu tenho que sair para a cozinha para ler, porque lá tem luz forte, aí eu vejo e volto para o escritório para terminar o raciocínio daquilo que eu estou fazendo. É lógico que eu vou trocar as 3 lâmpadas, mas eu estou esperando queimar, porque aí eu subo de uma vez só. Imagina se... é um certo tipo de inteligência isso. Pois é, e as pessoas não entendem. Eu resolvo as coisas no meu tempo. Eu não deixo que o tempo dos outros me afetem. Zé, o que você falou, a gente está falando novamente também dessa sociedade do desempenho, né? Que tem outro filósofo sul-coreano, né, o Byung-Chul Han, que tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, que é justamente isso que a gente vive, né? Que ele chama de infarto da alma, né? Esse cansaço que não é cansaço, é um esgotamento emocional, né? E você pode dormir um final de semana inteiro, você vai chegar na segunda-feira arrebentado, cansado, porque não é cansaço físico, é um esgotamento emocional. E justamente por conta dessa sociedade do desempenho, que é isso que você está falando, é a questão de padronizar comportamento, é padronizar o que é o sucesso, é padronizar o que é a felicidade. Cara, o que é sucesso para um, com certeza não vai ser para outro. Lógico, o que é felicidade para um não vai ser para você. Cada um tem que ter a sua definição de sucesso, a sua definição de felicidade. E lembrando que felicidade não é ser, né? Felicidade é estar. Né? Então, de repente, num dia só você pode ir no pico da felicidade, a tristeza, né? Rapidamente 10 vezes por dia. Né? Então a felicidade, na verdade, ela é um estágio, né? Assim como a tristeza. O que a gente não pode é querer morar na felicidade. Exato. Aí é querer ser idiota, né? Ou morar na tristeza. Aí você vai entrar mesmo num processo depressivo. Então tudo isso é passagem. Né? Agora o problema é quando vem, inclusive os ditos coaches, né? Que aqui eu faço uma autocrítica numa das formações que eu tenho. Quando eu entrei nessa formação de coaching, etc., chega uma hora que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que não está correta, né? Essa coisa de padronizar conceitos de sucesso, padronizar conceitos, sabe? Esse negócio de yes, we can, né? Não, você pode tudo que você quiser. Não, você não pode tudo que você quiser, né? Tem muita coisa que vai estar além do teu limite e você tem que respeitar a sua vulnerabilidade, o teu limite, você tem que respeitar, porque senão você vai chegar a um ponto que você vai querer ser Deus de si mesmo. Né? E aí você vai promover justamente o que o Byung-Chul Han chama de infarto da alma. Você vai se frustrar de uma tal maneira que você vai precisar de medicamento mesmo. Aí você vai numa das 488 mil farmácias que a gente tem em Ribeirão Preto e vai comprar um antidepressivo para poder dormir. É bem por aí mesmo. Quando você fala dessa forma, eu lembro de uma coisa que eu sempre falo. Não tem nada mais imoral do que o trabalho. Quem é que gosta de levantar de segunda-feira
o seu time perdeu, o seu candidato foi derrotado, o churrasco estava horroroso, queimado, salgado, o chopp estava quente, você vai acordar numa ressaca. Aquele parente que te irrita foi te visitar. Foi, sabe aquele cunhado chato que só fala a mesma coisa, você sabe o que ele vai falar, o que ele vai pedir, o que ele vai... Aí como é que na segunda-feira você acorda com disposição de trabalhar? Isso contraria a nossa alma, né? Você já ouviu uma frase? Aí me vem a frase, só para terminar, aí me vem na cabeça o seguinte: a preguiça de todas as invenções que se atribui a Deus, a preguiça é a maior e melhor das invenções divinas. É mesmo. Eu acho maravilhoso ser preguiçoso, porque é o momento que você mais se entrega. Pronto. Preste atenção quando é que você se entrega plenamente. É na preguiça, não o cansaço mental. Não. A grande questão aí o norte-coreano tem razão. Você tá falando, então, o norte-coreano, o Byung-Chul Han, o sul-coreano, o Byung-Chul Han, ele fala do tédio. Uhum. Ele chama a preguiça de tédio. Você precisa ter os teus momentos de tédio. Olha que coisa mas maravilhosa. O que é o tédio? Eu o nem tédio, conheço esse chuchu, mas já gostei dele. É isso que eu falo. O primeiro curso que você tem que fazer é para aprender a falar o nome desse cara, né? E esse sul-coreano, ele é ferrado, cara. Imagina o cara fugir da Coreia do Sul, foi embora novo, foi para a Alemanha, estudou trabalhando como pedreiro, estudou na Universidade de Berlim, filosofia, e hoje é professor de filosofia na Universidade de Berlim. E ele tem livros chamado A Sociedade do Cansaço, A Sociedade da Transparência, falando dessa era da pós-verdade que a gente vive também. Uhum. É um filósofo contemporâneo extraordinário. E ele chama de tédio essa necessidade que nós precisamos encontrar, né, de contemplação. O que o Domênico de Masi, né, chama do ócio, o ócio criativo. Né? É aquele momento que você se desliga de tudo. É o momento que você senta lá no Parque Curupira, fica olhando para uma árvore, fica olhando para um formigueiro, fica olhando para o... É a melhor autoentrega que você faz. Exato. E não é que a pessoa fala assim, fica olhando para o nada. Fala, cara, isso é olhar para o tudo. Uhum. Isso é olhar para o todo. Uhum. Né? Quando você fica olhando uma nuvem, quando você fica... Então essa coisa contemplativa que o Byung-Chul Han chama de tédio, que você chamou de preguiça, e é uma necessidade para a gente não correr o risco de sofrer esse infarto da alma. Uhum. E tem uma outra brincadeira que se faz também, que eu gosto muito, quando você fala da preguiça, quando o pessoal fala, mas preguiça é um pecado capital, né? Mas é isso que eu falo, se for pecar, prefira a preguiça. Porque esse pecado vai te ajudar a evitar de cometer todos os outros pecados. Né? Então, prefira ser preguiçoso. Mas quando você olha para o Papa, por exemplo, você acha que ele escapa do pecado capital? Aquela gordura toda lá? Com a preguiça? Não. Aí com a gula? Com a gula, né? Ele deve comer muito bem, né? Argentino, e aí vai para Itália, quer dizer, deve saber comer, né? Deve comer só coisa boa, né? Ah, sem dúvida. Deve comer só coisa boa. Cara, eu sou apaixonado por esse Papa Francisco, que é isso que eu falo, vivendo o que nós estamos vivendo hoje no mundo. Uhum. Se nós ainda tivéssemos um Papa como era o anterior, né, talvez a igreja tivesse voltado aí à era medieval, né, a Inquisição, a coisas do tipo. Ainda bem que nós temos um Papa Francisco lá. Era bem possível, sem dúvida. Mas só voltando à preguiça, é delicioso. Como é bom, é bom ser preguiçoso, você sabe, acordar... Dormir até acordar, Dormir até acordar, entendeu? Você não tem uma Alexa para te despertar, um celular para tocar, nada. É fantástico isso. E Zé, eu volto a falar nessa questão da sociedade do desempenho. Tem alguns coaches, né, alguns malucos aí que falam, né, que para você... ter uma saúde mental, uma saúde emocional, aí eles estabelecem padrões de comportamento, então você tem que acordar às 5 da manhã, fazer meditação e tal, não sei o quê. Aí tem um monte de gente que segue, começa a acordar às 5 da manhã, faz meditação, faz caminhada, etc. E aí depois vê que a vida continua uma bosta, né?
Aí vai achar outro coach que vai dizer, ó, não, você tem que acordar às 4 da manhã. Tem que acordar às 4. E aí você vai, então é isso que tá faltando pra mim. Eu tô acordando muito tarde, às 5, né? Então vai acordar às 4. Até chegar uma hora que você não vai dormir mais, entendeu? Que você não vai dormir mais atrás de uma marca que não é tua. Exato. Né? Atrás de um padrão que não é teu, né? Então, e muitas vezes nós precisamos exatamente o contrário disso. A gente precisa da preguiça, a gente precisa do ócio criativo, a gente precisa do tédio de contemplação, de olhar para o todo, de olhar para o nada. Aquela coisa de contemplação mesmo, que você pode fazer com os teus cachorros, de olhar, de brincar. Você pode fazer com o filho. Olha que coisa louca. Olha que coisa. Né? Passear com o filho no parque. Sabe aquela coisa assim de pegar um filho que até o filho assusta? Fala, não, hoje você não vai para a escola. Hoje você não vai para a escola, hoje nós vamos tomar um sorvete, hoje nós vamos no parque, nós vamos caminhar no parque. A menina tá morando na Europa, né? A Maria Vitória tá. A Maria Vitória tá morando no Porto. No Porto. Minha filha tá morando em Liverpool, Itaprenha. Ah, que legal. Vai parir agora em dezembro, dia 20. Você tá babando, não? Como... Lógico, você é avô pela primeira vez. E o que eu acho legal é que ontem ela me mostrou, o umbigo dela saltou pra fora. Me deu uma vontade de ficar grávido. Eu falei, pô, eu não me conheço no meu interior. Eu queria ver o meu umbigo por dentro, como é que é. Eu acho fantástico isso. Deve ser horrível ter um umbigo por dentro, cara. Mas quando é mãe, cara, é isso que eu falo, né? Mãe é um universo, né, Zé? Mãe é um universo. Quando você vê, coisa tão... E ainda mais sendo filha, eu ainda não tive essa experiência, né? E falo para as minhas filhas aqui, não tenham pressa também, né? Calma, cada um no seu momento aí. Mas eu acho assim, quando você vê uma mãe, você fala, pô, Deus ainda acredita na humanidade, né? É isso que, em cada mãe, em cada mulher grávida que eu vejo esse sinalzinho, sabe, de esperança. Porque eu acho que a hora que Deus fala que eu quero que vocês tudo vão pro inferno, né? Aí todo mundo vai ser estéril, não vai mais parir, até acabar essa raça humana terrível que a gente se transformou. Mas quando você vê uma mulher grávida, você fala... Você acha que vai acabar por desnutrição, essa... inanição, a gente vai para... cara, eu acho que a gente, se a gente não mudar, Zé, nós estamos caminhando para autodestruição, para autofagia, né? Ver o que nós estamos fazendo com o meio ambiente, ver o que nós estamos... Quer dizer, já se calcula que daqui a alguns anos não vai ter mais água no planeta, não vai ter... As geleiras estão diminuindo. Pois é, então... As matas na Amazônia a gente tem visto. Você imagina o que é viver, daqui 100 anos. O que vai ser viver daqui 100 anos? Entendeu? Se a gente continuar nessa marcha. Pelo menos eu vou ver os segredos revelados do Bolsonaro, né? Não vai, porque a gente não vai estar lá. Pô. Como que não vai estar lá? Se eu morrer antes... Com a marcha de desmatamento que tá, entendeu? Com a marcha de desmatamento que dá, o mundo vai durar mais 50 anos só. Por isso que ele pôs o sigilo em 100, entendeu? Porque ele sabe que daqui 50 anos acabou o mundo. Com essa, continuando a desmatar a Amazônia como tá, daqui 50 anos acabou o mundo. Por isso, senão ele teria colocado em 50 anos esse sigilo. Ele sabe que 50 anos a gente ainda corre risco de estar por aqui. Né? Então ele pôs 100 anos, duvido que vai ter alguém. Talvez o Heleno, né? O general Heleno ainda esteja por aqui. Talvez ele, só ele, né? Talvez só ele. Que nem a Rainha Elizabeth vai estar mais, né, cara? Cara, você sabe que é a primeira vez que eu vou para Inglaterra, durante os últimos 30 anos, é a primeira vez que eu vou para Inglaterra que não vai ter a rainha, a Betinha lá para me receber. Aí. Ela sabia que você ia. Ela sabia que você... não, o Zé Fernando aqui não. É tão habitual, né? A gente chega lá e a terra da rainha, e o Charles é tão abobalhado perto do que ela foi, que dá inexpressivo, dó, né? Inexpressivo. Né? Muito... Essa mulher, assim, resguardada a história, né, de colonização cruel que teve a Inglaterra, enfim, mas ela era emblemática, né? Muito. Se a gente for pegar pela história, o que a Inglaterra fez com a África, com a Índia, né? E com os vários países que compõem esses continentes, você vai ficar com um ódio muito grande. Você vai agarrar um ódio aí, né? Mas ela tem um... Mas só de pensar que essa menina, essa rainha, quando menina, sentou para conversar com o Churchill sobre os problemas políticos da Inglaterra, né? Quer dizer, essa mulher viveu coisas que a história respeita, né? Sem dúvida. A história respeita. E tem que ser respeitado. Lógico, lógico. Não é só pela idade, pela longevidade que ela... E aí, o duro é você ver uns banana, né, brasileiro,
pega a Rainha Elizabeth, por exemplo, pega a monarquia inglesa, e aí fala assim, ai, quem dera, né, se o Brasil não tivesse acabado a monarquia e tal, não sei o quê. Imagina, cara, essa família Orleans e Bragança, aí, essa família que é... Imagina o que seria a corte brasileira. Eu sempre digo o seguinte, eu gostaria muito de ser imperador. Eu adoro aquela nobreza, passear de carruagem, coisa e tal. Eu seria um nojo, né? Seria uma coisa assim. Imagina, né? A monarquia é uma nojeira, né? Mas a monarquia eu gostaria muito de pertencer à monarquia. Só pra ver como é que é. Rapaz, eu acho tão bonito aquilo, cara. Você vê aqueles cavalão que não acaba mais, aquela fartura. Aquela fartura. E é diferente se você pegar, por exemplo, a paixão que o inglês, né? O inglês de Londres, o londrino tem pela monarquia, representa exatamente não vou dizer ódio, que é uma palavra muito forte, mas o desprezo que o interior da Inglaterra tem pela monarquia. Né? Mesmo a rainha era muito criticada no interior. Eu acho assim, cara, eu acho que é um despropósito, né? Você vê uma família bancada com dinheiro público por questão de descendência, por questão sanguínea, como se fossem, né, os escolhidos de Deus mesmo, né? Ungidos, né? Então, quer dizer, é um despropósito tudo isso. Agora, você imagina isso trazendo ainda para uma realidade brasileira, né? Onde nós temos 30 milhões de pessoas passando fome, né? E 100 milhões de pessoas que não fazem as 3 refeições diárias, enfim. E ainda a galera quer quer resgatar essa ideia de monarquia aqui no Brasil. Então, a monarquia ela não vota. Onde ela já existiu e foi abolida, ela não vota. Não tem a menor condição de votar. Eu criaria um país novo, por exemplo. Vila Tibério seria um novo país. Para mim tá bom demais você. O imperador da Vila Tibério. Imperador da Vila Tibério. Eu não sairia dali, para mim tá ótimo. Olha que coisa fantástica. Eu ficaria só com o Parque Curupira, cara. Para mim já estaria bom. Imperador do Curupira. Mas no Curupira não tem cerveja ali? Mas aí eu sou imperador, pô, aí eu mando buscar, não é isso? Porque ali na Vila Tibério tem bons bares. A Toca da Raposa seria a minha casa de repouso, por exemplo. A Toca da Pantera, desculpa. Toca da Pantera. Toca da Pantera. Vamos falar de coisa séria aqui. Vamos. Bem que tudo que nós mas é tão bom falar com você, velho. É tão bom. O que você tem saudade do jornalismo? Do jornalismo que você praticava, do jornalismo do jornalismo de aeroporto, aquela promessa do Chaim que de repente se transformou numa realidade, aqueles 50 minutos que se transformaram depois em 1h30, 2 horas de programação, de discutir a cidade, de debater os nossos problemas, de debater comportamento, que eu acho isso fantástico, né? E você sempre teve essa preocupação de levar, né, ao público, seja telespectador, do rádio, de levar para ele o tema comportamental. Zé, eu tenho, talvez aqui, eu vou me permitir não ser tão cuidadoso com as palavras. Por que eu vou me permitir? Talvez eu deixe chateadas bastante pessoas, muitas pessoas que vão me ouvir, mas eu sinto falta do jornalismo que nós fazíamos, um jornalismo crítico, um jornalismo de peito aberto, né? O programa Fala Sério, assim como os programas que você fazia também, por exemplo, os ouvintes ligavam, entravam, falavam, me criticavam, iam contra, davam opinião contrária, enfim. Então, e a gente tinha esse ambiente democrático de debate, etc. E sem sofrer qualquer tipo de restrição por conta de patrocinador ou por conta de direção da emissora. A gente sempre teve, claro que com muita responsabilidade, porque o jornalista também não pode ser um aloprado, né? Mas com muita responsabilidade a gente conduzia esse processo de crítica que talvez hoje, eu vou até arriscar te dizer, talvez hoje até os próprios governantes aqui em Ribeirão Preto sintam falta. Os próprios governantes. Hoje você não vê mais um debate ou uma crítica política
de comportamento. Você vê, foram poucos que criticaram ou que criticam ainda o atual prefeito, né, na sua opinião ideológica, na sua postura política, né, o cara que trai, né, o seu ninho tucano, né, e volta pro ninho do corvo, né, para quem nasceu na arena, né, e agora volta de braços abertos, né, para ser corvo, quer dizer, tá deixando as penas de tucano para adotar as de corvo, né? Então, quer dizer, poucas pessoas notaram e falaram e criticaram sobre isso, né? Então eu acho que falta justamente esse debate. Nós paramos de falar de corrupção aqui em Ribeirão Preto no final da Sevandija. Como se a Sevandija tivesse terminado, tivesse acabado, aniquilado a corrupção. Exatamente. Né, aqui em Ribeirão Preto. Poucos falam dos repasses duvidosos do dinheiro na Secretaria de Educação aqui do município de Ribeirão Preto. Poucos falam das licitações de publicidade na Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, quer dizer, poucos falam de muitas coisas, dessas obras que estão aí, de contratos que precisaram ser refeitos, de licitações que precisaram ser refeitas, e de forma também que merece aí uma atenção do jornalismo local. Então eu sinto falta disso, Zé. Com sinceridade, eu sinto muita falta disso. E se eu sinto, eu também converso com as pessoas que pelo Facebook me mandam mensagem, o programa Fala Sério precisava voltar, o programa Fala Sério precisava voltar. Não sei se o programa Fala Sério teria espaço hoje nos veículos de comunicação. Não sei, mas talvez para 2023, já existe essa conversa, eu falo aqui em primeira mão para você, em 2023 já existe essa conversa do programa Fala Sério voltar através do YouTube, né, como um podcast, como semanal, né, justamente porque a gente sente necessidade de falar, como a gente falou aqui. Lógico. Tem hora que você está falando sozinho, tem hora que eu falo sozinho, porque a gente sente essa necessidade de se posicionar, de falar, de conversar, de debater, né? E hoje em dia, cara, é uma coisa, sabe aquela coisa, aquele jornalismo informativo, né? Aquela coisa que parece saguão de aeroporto, né? E é interessante que você acaba sendo punido pela competência. Pois é. Se você tem a competência de analisar e ver e observar tudo isso, né, e você acaba ficando fora, é uma penalidade. Né? Se você pegar, por exemplo, nós estamos falando de um dos maiores e mais assentados partidos do país, que é o PSDB. Sim. Que durante 27 anos, durante quase 3 décadas, governou o maior estado do país, governou o segundo maior orçamento do país. E o prefeito Duarte Nogueira imediatamente virou as costas a esse partido. Ao contrário do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu considero o melhor sociólogo da América Latina, ainda considero. Exatamente. Acho que tem uma lucidez aos 80 e tantos anos, tem uma lucidez muito forte e tem uma importância política muito forte. Você deve ter visitado sua filha na Europa, você sabe disso. Lá fora, quando se fala de política, fala-se de Fernando Henrique e de Lula. Exatamente. Não se fala de mais ninguém. De mais ninguém. Você fala dos dois. E quando você pega isso, ninguém, quando eu digo da mídia ribeirão-pretana, da mídia tupiniquim, dos nossos companheiros tupiniquins, não foram perguntar para ele, escuta, mas você é a favor da tortura? Porque o candidato que você está apoiando é a favor da tortura. Você comeria carne de índio? Porque o candidato que você está apostando suas fichas... Diz que come carne de índio com banana, diz que come com carne de índio com banana. Né? Você não acredita no governo do Fernando Henrique? Você renega quem ajudou a implantar como ministro da Economia o real, que deu uma estabilizada, queira não, queira sim, no país, porque o presidente do seu partido, um ex-presidente do Brasil, está dizendo que sim. Então, como é que você explica isso? Não é só uma questão de discutir quem roubou mais. Se foi Lula ou se foi o Bolsonaro. Hoje nós estamos discutindo o nosso futuro. Aquele que você está dizendo que Deus um dia vai desistir disso tudo aqui e mandar tudo a merda, mandar tudo as favas e fala assim, não deu certo. Isso. E eu juro que eu ouvi isso de Deus. Eu escrevo, o pessoal acha, mas você é ateu. Eu falei, e daí? Mas eu ouvi, ele me falou. Essa geração não deu certo. Eu acho que Deus hoje tem confiado mais nos ateus do que nos que se dizem cristãos, cara. Porque os ateus estão mais próximos
do cristianismo, do evangelho, do que alguns que se dizem cristãos. O que você falou agora é de uma lucidez extraordinária, porque olha só, não se fala, o aspecto da corrupção não é fita métrica para escolher candidato. Exato. Porque a corrupção é de um sistema que nós temos na República. Exatamente. Né? Então, se você parar para lembrar, o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, tinha um procurador-geral da República, que era o Geraldo Brindeiro, que foi chamado de engavetador-geral da República, lembra disso? Quer dizer, e a contragosto do Ministério Público Federal, o Fernando Henrique Cardoso reconduziu 3 vezes o Geraldo Brindeiro ao posto de procurador-geral. Quem moralizou isso foi o Lula, que entrou logo depois e respeitou a lista tríplice, né? E colocou como procurador-geral o mais votado. Exato. Né? O mais votado. Então, quer dizer, se você for parar para pensar, a lei da transparência, tudo isso, quer dizer, foram os governos do PT que trouxeram como lei, que trouxeram como avanço no combate à corrupção. Cortaram na própria carne isso, porque justamente pelos mecanismos que eles deixaram criar, a corrupção foi combatida, foi revelada, foi combatida. Isso foi um proveito para aquele golpe que se deu em 2015, né, em 2016, com a Lava Jato, enfim, para tirar Dilma do poder. E aí vem o atual presidente e decreta sigilo. Né, e decreta sigilo de 100 anos nas coisas, nas contas, no cartão corporativo. 89 mil que a Michek recebeu. Michek recebeu do Queiroz, né? Então, conduz as coisas dentro da Polícia Federal, colocou um debilóide como procurador-geral da República, ele é Augusto Aras, que é um cara que é ridicularizado dentro do Ministério Público Federal, quer dizer, um cara que nem na lista tríplice estava. Entendeu? Então, quer dizer, chega uma coisa que você fala, mas não é possível que as pessoas não vejam isso. Mas é culpa também, não vou falar culpa, é responsabilidade da imprensa também isso. Porque quando a imprensa tratava dos casos de corrupção na época do PT, colocava nomes que chocavam. Né, o Mensalão, o Petrolão, né, a Lava Jato. Então, quer dizer, são nomes que impõem. Agora, no maior crime de corrupção, que segundo a própria Simone Tebet, vai ser o crime de corrupção, o maior crime de corrupção do planeta Terra. A imprensa chama de orçamento secreto. Né? Quer dizer, orçamento secreto. Orçamento é orçamento, não é crime. Secreto parece que é uma coisa até de proteção do orçamento. Exato. Né? Não, nós temos que chamar isso como o ultramensalão. Isso é o ultramensalão, né? Que está se fazendo hoje para comprar o Congresso. E depois chegou-se a um ponto, né, da classe média. E ontem eu estava conversando com a Márcia, aqui mesmo, onde você está aí. Eu estava falando, eu tenho muito ranço dessa classe média que toma um ódio exasperado, né, coisa e tal, e não tem o mesmo ódio por outra pessoa que rouba tão escandalosamente quanto. Né? Não quero nem falar não para também não me complicar, que eu já, se bem que eu não tenho medo nenhum de me complicar ou não, já estou mais do que complicado, mas não faz esse tipo de coisa, não faz esse tipo de acerto. E quando, não, a Globo apoia o Lula. Aonde que a Globo apoia o Lula? Aonde você viu uma linha editorial da Globo falando contra a política econômica do Guedes? Pois é. Falando contra tudo aquilo que ele fez de fechar, a ponto de querer fechar escolas federais, de cortar 90% de verbas de escolas federais, de cortar 90% de creches para jogar em cima do tal orçamento secreto. Cara, se o orçamento secreto ou o Bolsolão, né, ou o tratoraço, ou agora a máfia do asfalto, né, o cartel do asfalto, o Bolsolão do asfalto, né? Se tudo isso tivesse acontecendo no governo do PT, o Jornal Nacional ia começar às 4 da tarde. Exato. Entendeu? Para tratar tudo isso com aquele clima de suspense e essas coisas e tal. E agora me parece que existe sim essa permissividade. E dizer que a Globo ou qualquer outro veículo de comunicação é adepto ao lulismo, não, o que nós estamos vendo é que, embora tarde, mas a maioria dos veículos de comunicação acordaram para a tragédia que eles ajudaram a construir.
né? Hoje nós estamos beirando o precipício do neofascismo, cara. Sabe? Essa coisa que a gente, com a nossa tolerância, nós deixamos acontecer e deixamos se construir aqui no Brasil, né? Nós estamos na beira do fascismo, né? Desse fascismo ditatorial. Quando o pessoal fala assim, se o Lula foi eleito, o Brasil vai virar uma Venezuela. Fala, querida, quem governou com militar na Venezuela foi o Chaves. Governou com militar, subjugou o Congresso, influenciou na Suprema Corte, colocando mais ministros do gosto dele, que é isso que o Bolsonaro e o Mourão estão dizendo que vão fazer se continuarem. E a falta de relacionamento e a falta de respeito, né, que a população tem, principalmente uma certa classe intelectual, de tratar o cara como um mito. Né? Pois é. Mitologia é uma coisa extremamente séria. Se você pegar e for para a época da mitologia, você vai pegar nomes fantásticos e maravilhosos e vai entender o que é realmente ser mito. O que era realmente ser mito. Né? Você não pode chamar de mito um cara que fala que come carne humana, que não vai dar um centímetro, 1 milímetro, né, a mais para organizações quilombolas, para índios, um cara que acha que estupro é merecido, se a mulher merece tem que ser estuprada, quer dizer, que quer matar 30 mil, dane-se que morra um pouco de gente inocente. Quer dizer, que país fuzilar petralhada, quer dizer, aonde que nós estamos? Que conversa é essa? Isso não é aqui, estou falando para você agora que está em casa e para todo mundo, não é uma declaração de voto, é uma declaração de antivoto. Exatamente. Eu não posso aceitar isso como alguém normal e alguém que participe de um processo natural, um processo democrático como é. E nós começamos essa conversa com você dizendo o seguinte, pergunta para o Nogueira se é isso que ele apoia. Exato. Né? E fica aqui a pergunta, cara. É isso que ele apoia? Exato. Ele apoia a antidemocracia? Ele apoia o fascismo? Porque isso são características de um fascista, cara, da pior espécie. E você pode ter certeza que um jornalista perguntou para ele. Né? Eu imagino quem foi. Pois só podia ser você. Entendeu? Porque ninguém se incomodou com isso. Sabe? Ele vai pra cá, vai pra lá. Todo mundo fala assim, poxa, o Dória foi muito traíra com o Geraldo Alckmin. Mas o Dória, para ser traíra com o Geraldo Alckmin, demorou 2 meses, 3 meses. Depois que ele assumiu a prefeitura de São Paulo, fechou um acordo, o Alckmin fechou um acordo de 17 partidos em torno dele, elegeu o prefeito. 3 meses depois ele estava batendo carteira do Alckmin, tirou o partido dele puxou e anunciou o sucessor, candidato à sucessão do Bolsonaro. Deu no que deu, virou essa porcaria que a gente conhece. E a gorpeta que o próprio Nogueira deu no dia seguinte, não demorou 24 horas. Ele não foi consultar o Geraldo Alckmin, que era amigão dele, nomeou 3 vezes secretário de Estado, né, e acabou sendo o 4º colocado naquele episódio em 2018, nas eleições de 2018. Pois é. E o Nogueira não teve a decência, não teve a gentileza, não teve, sabe, de ir lá, de perguntar, escuta, o que eu faço? Não, ele tomou decisão antes do partido, como fez agora, como repetiu agora. Então, se naquela época ele podia jogar a favor dele o desconhecimento de quem era, e é uma burrice dizer isso, porque ele sabia quem era, agora muito menos. Pois é, então, e a pergunta que a gente quer fazer e quer resposta é justamente isso, porque falar em corrupção né? Não, porque eu sou contra a corrupção. Não, o Nogueira não é contra a corrupção. A gente sabe isso, que corrupção não incomoda o Nogueira. Não incomoda. Né? E ele que não me pergunte o porquê que eu acho isso. Né? Porque aí a gente precisaria ficar mais umas 2 horas aqui para falar do porquê que eu tenho certeza que corrupção não incomoda o Nogueira. Né? Agora, se não é a corrupção, então significa que ele apoia, ainda que seja por tolerância, ele apoia tudo isso, todas essas coisas horrorosas que nós estamos dizendo. Né? Essa coisa da misoginia, de tratar a mulher como subalterna, como ser inferior, essa coisa da homofobia, essa coisa de falar que preferia que o filho morresse do que se fosse viado, sabe? São coisas, cara, que a gente não pode mais tolerar. E além de não poder tolerar, o que nós estamos vendo é que o prefeito de Ribeirão Preto apoia esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa é o futuro do Brasil. Nós estamos discutindo isso. Se continuarmos assim, é isso. É isso, nós estamos discutindo isso.
né, no que vai ser daqui para frente. Se trata de escolher um modelo de governo que o Brasil precisa, necessita. Ô Zé, e aí você percebe que nós estamos promovendo uma redução da inteligência coletiva. Quando você tem que parar para discutir de novo que a Terra é plana, que a vacina é necessária, que a vacina é segura. Cara, nós tínhamos erradicado a poliomielite na década de 90. Voltou. Teve uma criança que já foi diagnosticada, porque a vacina que no governo do PT estava com 90% de aplicação, hoje está na base de 30%, né, da paralisia infantil, cara, da poliomielite. Sim, mas aí você tem uma crise mundial. Aí você tem que voltar a conversar tudo isso e deixa de conversar sobre coisas importantes. Você tem uma pandemia mundial, né? Como é que chama esse nome? Da Covid-19. Covid-19. E o maior político do país, da América Latina, o cargo mais disputado da América Latina, que é a presidência do Brasil, ele diz, não vou tomar, não recomendo ninguém. Para que eu vou comprar vacina? Não sei quem vai tomar, se vai virar jacaré ou não. Vai comprar vacina na casa da tua mãe. Entendeu? E depois zombar de quem tá morrendo, eu não sou coveiro. Ora, gente, o que é isso? Ele não é coveiro nem presidente da República, porque isso não é um papel de um estadista. Não, estadista está longe disso. Está longe. Mas é alguma coisa realmente. Então vem esses exemplos. Aí quando a gente vê hoje uma criança, né? E eu vi no noticiário dessa semana uma criança já... Com o vírus, É uma coisa muito nojenta, né? É abjeto você falar disso. E aí tem que chamar a responsabilidade... esses políticos, né, como é o caso que nós estamos falando aqui do prefeito de Ribeirão Preto, que ao apoiar o Bolsonaro, apoia tudo isso. Exato. Apoia tudo isso. Exato. Apoia o antivacina, apoia o negacionismo, apoia a misoginia, apoia a homofobia, apoia o ódio, apoia fuzilar a petralhada, né? Inclusive, nessa entrevista que o Bolsonaro deu, o negócio de que tinha que matar uns 30 mil e etc., ele inclui o Fernando Henrique Cardoso nessa entrevista. Né, ele fala, a começar pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época. Exato. Entendeu? Exato. Então, quer dizer, tudo isso está sendo endossado por quem apoia o atual presidente, né? Eleger quem não tem não entende o que é o cargo, não entende o que é, aqui falando, perdoe que eu vou falar o nome do Sarney. Aquele negócio da liturgia do cargo, né? Exatamente. O que você tem que pegar um dos seus maiores parceiros comerciais, que é o presidente da França, e falar que a mulher dele é feia? Né? Como é que você comenta um negócio desse? Sabe? Então, a comunidade internacional passa a ter ódio, né? Eu tenho saudade da época que eu ia há muitos anos passados, que eu ia para a Europa, e a Europa detestava a gente porque tinha lá a música da Xuxa, porque lá tinha a música de um monte de babaca cantando lá. Eu falei, europeu tem razão de ter ódio da gente. Né? Hoje não, eles têm ódio por causa da política, né? Tem ódio por causa da política. E a minha filha que está lá hoje, ela namora um menino que é português, né? E todos os dias também a gente conversa por vídeo chamada e tal. E ele, todos os dias ele fala, com aquele sotaque gostoso, né, de português, fala, pelo amor de Deus, não deixe esse homem ganhar. Não deixe... Pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que dá aula no Zé Campos. Aliás, ele é reformado, é aposentado lá, né? E ele fala a mesma coisa. Percebes? Nós não podemos ter isso. Nós não podemos conviver com isso. É inadmissível, Zé. É inadmissível. Sabe, é inaceitável que é isso. Ao invés de conversar sobre política, de conversar sobre pautas econômicas, pautas sociais, etc., nós estamos falando de pauta de costume. Nós estamos falando de pauta de costume. Tem uma louca, essa tal de Damares, quer dizer que todos os dias ela inventa uma fake news diferente. Está sendo processada, né? Agora, né? Ainda demorou, né, pô? Demorou. Quer dizer, essa mulher não podia nem assumir como senadora, tinha que estar, não é nem na cadeia, tinha que estar aqui, põe no Santa Teresa, aqui, põe em algum lugar. Como ministra, ela viu Jesus subir na goiabeira, cara. Foi. Eu fico pensando como senadora eleita, escolhida pelo povo, ainda que seja de Brasília.
onde é que ela não vai ver Jesus? Pois... cara, passou tanta coisa na minha cabeça agora que melhor deixar pra lá. Mas olha, é uma aloprada, é uma louca, entendeu? É uma... Enfim. E talvez, puxando pra cá de novo, talvez o apreço do Duarte Nogueira pelo atual presidente é justamente da forma que ele subjuga o legislativo. Porque é isso que o Nogueira faz por aqui também. E o Nogueira não precisa nem de... Não, o legislativo de Ribeirão Preto foi cooptado. Então quer dizer, cooptado talvez a admiração e o apreço que ele tenha pelo atual presidente venha daí. Né? Quer dizer, a Câmara Municipal hoje não dá nem para chamar de puxadinho, né? É o quarto de despejo da prefeitura. É onde joga tudo que é para guardar, que é para... recentemente, essa questão aí da CPI para apurar o caso aí de desvio de verba lá na Secretaria de Educação, a trama que fizeram, o jogo que fizeram para poder fazer uma CPI de faz de conta, e eu disse, né, a Gláucia tem que mudar o nome dela para Glaucícera, né? Porque é o Cícero de saia, né? É o Cícero. O Cícero tinha talento, mas exatamente, e tinha inteligência, né? E tinha inteligência. Tinha inteligência. O que falta e muito, né, para Glaucícera. Não tem nem por onde, não tem nem por onde. O que você não faria hoje no... Eu esqueci o nome do programa. Fala Sério. Fala Sério. A gente tá falando tanta palhaçada aqui que eu esqueci de falar do Fala Sério. Cara, o que eu não faria? Eu não pararia. Eu não pararia. Porque, na verdade, se você falar do que eu me arrependo de ter falado, de ter feito, teve coisas que eu falei que hoje eu vejo que eu não deveria ter falado, mas falar, você se arrepende? Não, porque tudo é aprendizado, cara. Eu falo assim, né? Tem uma frase que eu costumo falar pra mim mesmo, se eu soubesse as coisas que eu sei hoje, Zé, eu não teria feito muita coisa que eu fiz. Mas se eu não tivesse feito muita coisa que eu fiz, eu não saberia o que eu sei hoje. Né? Então, quer dizer, tudo isso é um processo de aprendizagem. Mas com relação ao programa Fala Sério, o que eu não faria, talvez eu teria cuidado maior, vou falar aqui uma coisa séria, talvez eu teria cuidado maior em escolher os meus companheiros de bancada. Eu teria cuidado maior. E olha que a maioria deles, assim, 90%, eram, você sabe disso, eram brilhantes. Eram o Saulo Gomes. O Saulo estava ali. Pois é, né? Saulo Gomes, o Paulo Garrefa, Eduardo Soares, né? Então, professor Edu. Então, quer dizer, eu tinha... Mas tinham outros ali que depois, com o tempo, se revelaram verdadeiros canalhas, né? Então, talvez o que eu não faria é escolher mal os meus companheiros de bancada. E convidado? Você se arrepende de ter convidado alguém que foi lá e te deu trabalho? Cara, não, graças a Deus, poxa vida, todos os meus convidados, e aí teve uma época que na TV eu fiz uma variação do programa, que chamava Fala Sério na Lata, né? Eu lembro. Lembra disso? Lembro. Que era assim, só eu e um convidado. Então, até quem fez a estreia desse formato foi o Saulo Gomes, que é para falar perguntas diretas e etc. E eu tive a honra, eu vou falar um outro nome aqui que com certeza você vai morrer de saudade agora, que é o Antônio Calixto. Né? O Calixto participou desse programa e foi emocionante entrevistar o Antônio Calixto naquela época, entendeu? Então, qual convidado eu não chamaria? Muito pelo contrário. Teve convidado que eu chamei e não teve a coragem de ir no programa, né? Porque o programa era ao vivo, então tinha essa coisa de que se falar besteira ou se fizer besteira não tem tempo de corrigir, né? Então isso dava um certo medo na galera. O Antônio Calixto foi vice-prefeito de Ribeirão Preto de 83 até... acho que 89, 88. 88, quando teve, que foi uma duração de 6 meses. Do João Gilberto Sampaio, Do João Gilberto Sampaio. E era um advogado, né? A mulher dele, a Sônia, está aí, felizmente, vivíssima até hoje, uma figura maravilhosa. Exatamente. Que eu tenho uma grande paixão por ela, pela família toda. E o Antônio Calixto sempre foi um advogado pobre. Exato. Né? Era advogado sindicalista, coisa e tal, e trabalhava mais para ajudar do que para fazer outras coisas. É isso aí. E ele passou num concurso público para ser delegado. E ele passou, foi aprovado com brilhantismo, até porque ele era brilhante advogado, morreu muito cedo. E ele falou, mas que tá bom, eu vou assumir.
Aí foi lá, assinou, coisa e tal. Falei, o que eu faço agora? Bom, agora só vai ser nomeado para uma cidade, vai ter que tomar conta, vai ter que prender, vai ser o xerifão. Vou ter que prender gente? Tô fora. Não vou não. E não foi. E não foi. Não foi. Essa é uma das passagens dele. Uma outra passagem foi quando o neto dele nasceu e ele fez uma festa de batizado em Santo Antônio da Alegria. Que é a terra dele. Que é a terra dele, né? E ele tinha comprado um rancho ali, um sítio à beira da estrada. E o rancho tinha uma casa que na verdade parecia a tapera da Juma, né? Da Marruá lá. Aí ele me levou, vem cá, me levou pra gente ver. Eu tava olhando da janela, ou o que se supunha ser a janela, era um buraco aberto ali, e uma paisagem inesquecível, linda, maravilhosa. E eu dividindo aquela visão com ele, a Sônia entrou e falou assim: Zé, ela sempre na intimidade, né? Zé, fala pro Toninho, né, que ele pagou muito caro desse rancho aqui, coisa e tal. Ele virou para ela e falou assim: a Sônia não entende, Zé. Eu não comprei o rancho, eu comprei uma paisagem. Olha isso. Você fala uma coisa linda, né? Cara, coisa maravilhosa. O Calixto era de uma sensibilidade, de uma humildade, de uma simplicidade, que tudo isso que você está dizendo resume o que era o eu tô Toninho, dizendo tudo né? isso para dizer exatamente sabe, o tipo de política com quem a gente lidava. Foi, né? Deputado, né? Foi deputado e não se enriqueceu. Exatamente, e não se enriqueceu na política, né? Quer dizer, é um cara que era um cara que fazia da política um sacerdócio, né? Uma missão mesmo. O moleque, teve uma história de um moleque que saiu, você citou o nome dele aí, que saiu pobre do Líbano, veio no Brasil sem herança nenhuma, não tinha direito à herança, não tinha direito a nada e se fez. Exato. Se fez uma das mais sólidas fortunas desse país. E distribuiu educação e comunicação pelo país inteiro. E eu admiro esse cara pra caramba. E ele voltou pro Líbano um dia e sentou num bar, que ele era moleque, e ele saía de casa com uma bandeja na mão, descalço, pegava carona num bonde, ficava apoiando com a mão direita, segurando para não cair, na mão esquerda, controlando uma bandeja que ele vendia doces, que a mãe dele fazia, que era para ajudar o sustento da família. E todo dia ele passava por um bar e tinha um cheiro de quibabe maravilhoso. E ele não podia gastar o dinheiro que ele tinha ganho porque ia fazer falta para a família. Quando ele voltou já bem consolidado economicamente, voltou para o Líbano, ele entrou no mesmo bar, ele entrou com os primos dele, olhou e falou assim, as mesmas mesas, o mesmo mobiliário, tudo, e aquele cheiro maravilhoso de quibabe. Ele falou assim, me dá meia dúzia de quibabe. O primo dele olhou para ele e falou assim, você vai comer meia dúzia? Ele falou assim, eu não estou comendo quibabe. Eu tô comendo saudade. Isso, puta, Shah Zaire. É isso aí. São uma das coisas assim. O dia que ele me contou essa história, é uma poesia, eu me deixei é uma poesia. Me comover de uma forma assim maravilhosa. Porque tem gente que marca essas histórias, né? E é isso que eu digo, né? O que você está falando do Chaim, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Calixto, que foi deputado e etc., e terminou, não terminou milionário a carreira política, a gente não está demonizando o dinheiro, muito pelo contrário. Não. E aí você trouxe com muita clareza a história do Chaim, quer dizer, que faz. O Chico Xavier, numa das entrevistas que ele falou sobre dinheiro, ele deu uma definição que para mim é a mais bonita, que encaixa perfeitamente nessa questão que você está falando do Chaim. O dinheiro, segundo o Chico Xavier falou, é o sangue da humanidade. Ele não pode ficar estancado, porque onde você estanca o sangue, você pode ter um derrame, você pode ter, né, uma trombose. E também não pode faltar. Também não pode faltar. Não resseca às vezes e te leva realmente, então ele tem que circular. E o Chaim, ele é um cara que tem
um talento extraordinário para negócio, para fazer dinheiro, enfim, mas ele não faz isso de forma acumulativa. Não. Ele é um cara que circula, e essa história que você contou dele é maravilhosa. E o Chaim é um cara que eu brinco, se você estiver num prédio, no 23º andar, e o Chaim pular, pode pular que o negócio é bom. Né? E o Chaim é um cara que eu registro aqui o meu respeito, meu carinho. Eu vi o Chaim chegar em Ribeirão Preto, né? Quando ele comprou o colégio dele aqui, o COC, e se transformou nisso tudo que a gente sabe, que a gente conhece. Então é um cara que merece todo o respeito e admiração. Eu tenho visto ele muito pouco ultimamente, que os negócios são outros, o universo dele é outro. E outro dia eu cobrei, a gente precisa se ver mais. Ele falou, pra quê? Você só briga comigo? Eu falei, exatamente, pra gente brigar. Pra brigar, lógico. Maravilhoso isso. E brigar com o Chaim faz sempre bem. Você pode não acreditar, mas faz 1 hora que nós estamos aqui falando. Poxa vida. A Flavinha acabou de me apontar ali 59 minutos. A Flavinha tá roubando nosso tempo. Pra mim faz meia hora só. Pra mim... Rodrigo, eu quero te agradecer bastante sua presença aqui. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Eu várias vezes te liguei para falar, o teu programa foi foi muito legal. É verdade. Né? E eu faço isso com você também. Quando eu assisto seu programa, mando mensagem. Zé, foi do caramba hoje, foi maravilhoso e etc. Porque essa admiração é recíproca, Zé. E eu quero agradecer a tua... Eu brinco, mas é verdade, né? A tua coragem de me convidar, né? Porque, na verdade, a gente, como a gente já falou aqui, quando a gente tem uma opinião crítica, você acaba sendo alijado, você acaba sendo marginalizado pelos meios de comunicação, mas esse espaço que você mantém aqui na TV Tati, no Sistema Tati, ainda é um espaço de resistência e de inteligência. Então, muito obrigado pela oportunidade. Já está convocado e intimado a voltar mais vezes. Obrigado, meu grande abraço. E para você que está em casa também, um grande abraço. Todo mundo fala assim, nós voltamos qualquer dia, qualquer hora. Apareça.